E aí? Como é que vocês estão ou não? Vocês estão bom ou não estão bom? Vou chegar perto aqui de vocês. Acredita. Ó, aulinha maneira aqui. Vou pegar uma canetinha pra nós. Tá? Pra você aí que vai prestar algum concurso no nosso estado mais que integrante chamado Acre. Ok? O que acontece aqui? Essa lei 5.027 vai dispor sobre servidores públicos, conduta dos servidores públicos no que tange às penitenciárias. Copinho, café? Tem café? Não tem café? Oh, acredita. Beleza? Então, sem mais delongas aí, pro tio não ficar rouco. Ó, este código de conduta sujeita a servidores ocupantes do cargo efetivo, cargo em comissão ou temporários de instituto ou de administração, penitenciária, IAPEN, tá? As normas de procedimentos inerentes ao exercícios e funções. Então, aqui, ó, essa legislação ela fala sobre os exercícios, né? O que você vai fazer e a função em si. Quando a gente fala assim, a gente determina que é função e cargo, né? O cargo e funções que ditam sobre esse ordenamento fala sobre isso aí, referente ao que você vai exercer dentro da instituição. Então é como se fosse um norteador, o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz, tá? São direitos dos servidores. Isso aqui, senhores, ó, prestem muita atenção. Prestem muita atenção, porque isso aqui é o que vai garantir o bom andamento da sua vida dentro da instituição. O respaldo ali, ó. O que você pode fazer, tá? Tanto dentro quanto em algumas atitudes fora da instituição. O que é isso, professor? Me explica. Como assim fora? Isso mesmo, fora. Porque você não deixa de ser um polícia, né? Um servidor, um agente depois que sai de serviço. O que você quer? Isso aqui? Você quer que deixe aqui? Por quê? Não aparece na gravação, não? E aí? Então você tem que ter algumas atitudes, ou então evitar algumas atitudes, para que não prejudique a boa imagem da instituição, ok? Então, ó, ser tratado com urbanidade e respeito, e isso aqui é tanto você ser tratado por superiores, por outras pessoas que vão receber a prestação do seu serviço, como você fornecer, tá? Mas aqui a gente está falando no que você tem direito. Cumprir pena em separado em demais apenados, caso de ser preso provisório ou definitivamente, sem sentença transitada em julgado, ainda que decretada a perda da função. Aqui, ó, o que ele está falando? Se não transitou em julgado, se não findou-se a pena, a condenação, e você vai ser preso, você tem que ser separado de forma, você tem que ser guardado de forma separada, tá? Até transitar em julgados, beleza? O que é transitar de julgado? É quando satura todos os recursos. Quando mesmo que você foi condenado por instância, mas você tem chances de ir recorrendo. Se você perde essa chance, se satura e é transitado em julgado, aquilo, ó, tá decidido, vai ser isso, aí a situação muda um pouco, tá? Mas nesse processo, você tem uma cela especial aí. Ter fardamento padronizado, que é um padrão, né? Que é aquela questão de se mostrar polícia, por assim dizer, ok? Portar arma conforme, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante, isso aqui vai cobrar na prova de vocês, porque sempre quando a gente fala questão de polícia militar, é pacificado essa galera já andar armado assim, né? Agora, quando a gente fala de agentes penitenciários, né, polícia penal, ou então guardas municipais, está tendo uma discussão aí, quem que pode, quem que não pode abordar, não pode abordar. Então, se está na legislação, você tem respaldo, tá? Então, provavelmente eu cobraria isso aqui de vocês. Portar arma de fogo em conformidade com a legislação federal ou estadual pertinente
exclusivamente ao servidor efetivo e integrante da categoria de agente penitenciário, tá? Usar carteira funcional com fé pública, válida em todo o território nacional, com um documento de idoneidade civil e ter assistência social e psicológica fornecida pelo Estado, tá? Isso aqui vocês deveriam e deverão explorar, só que vocês praticamente não usam. E depois que você vira cana, você vira polícia, você entra para as forças de segurança pública, você tem que fazer isso, tem que ter um acompanhamento, tá? São deveres, aqui ó, aquilo lá é o que você recebe, isso aqui é o que você entrega, ok? Isso aqui é o que você entrega. Então, são servidores públicos, são deveres de servidores do IAPEM. Informar incontente, tá? Informar incontente a autoridade que estiver subordinado, o local onde possa ser encontrado seus afastamentos regulares, assim como qualquer alteração de endereço ou residência de seus dados pessoais. O que é isso aqui? Você tem que, o comando, tá? Tem que saber onde que te acha. Se for para te sancionar ou se for para te dar apoio. O seu superior ele tem que ter um controle e gestão dos seus subordinados. Então, isso aqui é para a questão de demandas administrativas e também sanções, caso seja necessário fazer com você, tá? Ser leal à instituição e os demais servidores, aqui, ó, dentro e fora da instituição de serviço, então você é polícia, tá? Com eles coordenando e mantendo o espírito de solenidade. Manter-se atualizado com normas legais regulamentares aplicáveis à atividade funcional, divulgando-as aos seus subordinados. Frequentar com assiduidade cursos, aulas de defesa pessoal e preparo físico que tenham a ser instituídos, oferecidos, indicados pela Escola Administrativa Penitenciária, desde que matriculado de ofício. Respeitar a disciplina e a subordinação hierárquica funcional para a realização de atividades inerentes à função exercida. E isso aqui, ó, é muito importante. Por que eu falo para vocês? Isso aqui é muito claro quando a gente fala no militarismo, não é? Aqui não tem a questão do militarismo em si, tem? Não tem. Só que na legislação, nessa lei aqui, tem isso aqui de forma muito específica. Não é isso? Se tem isso aqui de forma muito específica, você tem que se atentar. Tá? Você tem que se atentar, porque provavelmente vão te cobrar isso aqui, tendo em vista essa singela comparação, né? Porque aqui pode jogar na pergunta de vocês que isso aqui não tem disciplina e hierarquia, e você vai trazer aquela questão de disciplina e hierarquia somente do militarismo, mas aqui também tem, tá? Informar ao superior hierárquico e relatar em registros próprios fatos que coloquem em risco a segurança e a manutenção das atividades penitenciárias, bem como integridade física dos presos e cumprimento de penas, seus familiares, visitantes e os demais servidores, em conformidade com as normas e procedimentos instituídos. Beleza? Se atentem a essa questão da respeitar a disciplina e hierarquia, que é muito importante, e você vai precisar aí ter isso muito claro na sua cabeça, tá? Atuar evitando e repelindo situações que coloquem em risco a segurança e a manutenção das atividades penitenciárias, bem como a integridade física dos presos, seus familiares, visitantes e demais servidores em conformidade com as normas e procedimentos instituídos. Beleza? Então, muito claro isso aqui, né? Você, além de fazer com que cumprir as normas, você tem que estimular que as normas sejam cumpridas, né? Apresentar, sempre que necessário, o seu superior hierárquico, proposta de aperfeiçoamento e tudo mais, portar carteira de identidade funcional, mesmo porque você vai estar o quê? Armado, né? Então tem que estar essa identificação aí. Zelar pelo bom nome da instituição de administração penitenciária, Instituto da Administração Penitenciária, e procurar fazê-lo respeitando perante as autoridades constituídas e
a coletividade, beleza? Fácil ou não? Agora vamos lá, qual que são as sanções? O que a gente fala quando a gente fala de sanções? O que é importante vocês se atentarem aí quando a gente fala de sanções, meus queridos? Só um minuto. Quando a gente fala de sanções, é muito importante vocês entenderem assim, ó. Vou trazer para a realidade de vocês. Sabe aquela coisa que você trabalha numa empresa, e aí se você faltou, você vai receber uma advertência. Se você respondeu superior, você vai responder em cima, vai tomar tantos dias sem receber, né? Vai descontar no seu salário diretamente. Você entende? Se você brigou com o seu supervisor, for de forma, não tem urbanidade, né? Que a gente fala de ética no trabalho, aí você vai escalando, aí você faltou uma vez, eu vou advertência verbal. Faltou outra vez, a advertência e levou suspensão. Faltou de novo, levou. Aí na quarta já pode querer te mandar embora por justa causa. É isso aqui, tá? Isso aqui é de forma progressiva e de acordo com o nível de sanção, nível de transgressão que você cometer, você vai receber um nível de sanção, tá? Sendo que as principais é a advertência, a suspensão, destituição do cargo em comissão. E aí o cargo em comissão é o seguinte, eu posso ser um servidor público, tá? No meu cargo lá de agente, tá? Normal, eu sou agente normal, fico na porta da cela lá. Mas aí tem um cargo de confiança que eu vou ser o diretor da penitenciária. Esse cargo é de comissão, ou seja, ele é indicado, é comissionário, eu vou receber a mais para exercer. Mas aí, se eu começar a receber sanções, uma das penalizações é eu ser destituído. Aí vai afetar diretamente no quê? No meu bolso, tá? Afeta diretamente no meu bolso. A demissão de fé e fato, cassação da aposentadoria e disponibilidade. Quais as penas acessórias? A suspensão do porte de arma e a cassação do porte de arma. O que é isso, professor? Penas principais e penas acessórias. Vou explicar para você. Existe, quando a gente fala de penalização, essas penas principais. O que são as penas principais? São as penas que estão tipificadas, ó. Uma transgressão leve pode ser possibilidade de uma pena principal de advertência, tá? A suspensão e tudo mais. Uma pena média vai ter uma questão de suspensão, destituição e pode ter advertência também. Grave, eu já posso começar aí com uma destituição de cargo, posso começar com a demissão, posso começar com a cassação de aposentadoria e por aí vai. Essa aqui vai ser a tipificação de cada pena, tá vendo? Um crime, uma transgressão com a pena leve, de forma uma transgressão leve, eu vou ter esse seara, então são penas principais. A média, essas aqui. Graves, essas aqui. Só que, complementando essas aqui, existem as penas secundárias. Eu posso levar uma advertência e também ficar suspenso, levar uma suspensão de armamento. Entendeu? É para complementar essa sanção que eu vou receber. Tranquilo até aqui? De boa? Vamos mais. Tá? Então a suspensão de arma e a cassação do porte. Eu posso ter a minha cassação da aposentadoria como pena principal e ter a minha cassação de porte de arma como pena acessória, tá? É isso. Entenderam? Agora vamos lá. O que são as penas de advertência, tá? Quais são as disciplinas puníveis? O que eu posso fazer para receber? O que eu posso não? O que eu faço que eu corro o risco de levar uma advertência como uma transgressão? Vou voltar. Quais transgressões eu posso cometer que acarretam a penas leves, apenas de advertência? Que é dificultar ou deixar
de levar o conhecimento à autoridade competente por via hierárquica com brevidade, apresentação, petição, recurso, documentos que houve recebidos, se não tiver só alcançada para resolver. Desobedecer, e isso aqui chama preguiça, né? O cara tinha que fazer, não fez, não passou e não fez o trampo dele. Posso levar uma advertência. Desobedecer ou descumprir dever quando não se configura transgressão mais grave. Ok? Chegar atrasado ao serviço ou dele sair antecipadamente sem autorização da autoridade que tiver subordinado, salvo por justo motivo. Lançar um livro oficial de registro. Lançar em livro oficial de registro anotação, denúncia, reivindicação ou qualquer outra matéria estranha à finalidade dele, quando não se configurar a transgressão mais leve, ok? Mais grave. Utilizar rádio, comunicador e demais canais de comunicação com finalidade diversa ao cumprimento das atividades socioeducativas, não entregar ou não realizar o prazo regulamentado ou judicialmente determinado relatórios, pareceres, expedientes, notas técnicas, outros documentos que envolvam atividades na área da atuação, beleza? Então, são alguns que levam isso aqui. Tá vendo que é um padrão? É só deixar de fazer, ou então aquela coisa de morosidade, aquela preguiça de certas situações? É isso aqui, tá? É uma advertência verbal. Advertência é mais ou menos, não faz isso mais, tá? Pode ser escrita, ou também pode ser falada ali, vamos agir, vamos trabalhar, ok? São transgressões disciplinares puníveis com suspensão de 3 a 7 dias, deixar, tá vendo? Suspensão, isso aqui vai afetar diretamente no quê? No meu bolso, tá? 3 a 7 dias, deixar de tratar com urbanidade as pessoas, tá? Ou seja, ser sem educação, ser grosso, não desrespeitar superior, esse tipo de coisa. Refere-se de modo depreciativo à autoridade ou ato administrativo público, qualquer que seja meio de empregado para esse fim, tá? Manifestar-se contra o ato administrativo ou ensejar movimento, ou seja, estimular movimento de apreço ou manifestação de desapreço relacionado a qualquer autoridade, quando não configurar transgressão mais grave, ou seja, ou não configurar crime, né? Ensejar ameaça, ensejar estimular greve, que não pode, ou então greve ilegal, né? No caso de vocês que têm um militarismo, mas agora que a gente que é polícia, né? A gente não, vocês que serão polícia, não tem mais aquela questão de greve, todo polícia é proibido ter greve, né? Então é isso, aí configura crime já. Permutar o horário ou escala de serviço e o tipo de serviço sem expressa permissão da autoridade competente, tem que ter um aval, atribuir-se e apresentar-se na qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce, e aí isso aqui é muito grave, tá? Isso aqui, para mim, não tinha que ser suspensão, não, tinha que trazer alguma coisa a mais aí, tendo em vista que isso aqui, é falsidade, tá? Falsidade. E quando a gente fala de administração pública, é uma questão de, pode ser tanto tácita, falada aí para tirar alguma vantagem, ou então uma falsidade de documento. Aí aqui a gente pode enquadrar se não houver alguma coisa mais grave, tá? Mas é para vocês entenderem. E deixar de apresentar carteira funcional quando exigida, tá? Dê uma lida nesses artigos aí, tá? 6 a 10 dias. Frequentar habitualmente sem razão de serviço, lugar incompatível com desacordo com o decoro da função. É muito complicado isso, mas assim, chegar lá e falar assim que você é polícia. E aí, quando você a polícia foi pular numa casa, você é agente penitenciário. Aí, de repente, a polícia militar dá um pulão numa biqueira, tá? Numa biqueira, né? Numa boca de fumo. E tá lá você, bonitão, neném, passando o negócio. Decoro da classe. Valendo, tá? Então, assim,
Depois que você vira cana, beleza? Entra para a Força de Segurança. Café esquisito. É bem complicado, tá? Determinados lugares você não pode ir, porque realmente você representa uma instituição e não é só por você. Faltar ao serviço ou deixar de participar, a autoridade a que estiver subordinada a impossibilidade de comparecer, salvo por motivo justo, atribuir-se a qualidade de representante do órgão a que pertença sem estar expressamente autorizado, tratar de interesse particular durante as suas atividades funcionais, negligenciar na revista de pessoal ou na revista estrutural predial do estabelecimento penitenciário, utilizar uniforme, brasão, símbolos ou qualquer referência visual, identificando o sistema penitenciário fora do horário dos locais de trabalho, exceto entre transcurso ou local de trabalho de sua residência. E isso aqui é muito grave. Você não é um patrulheiro da Polícia Militar. A sua jurisdição é dentro da penitenciária, tá? Então você tem que entrar, você tem que estar fardado quando você estiver em serviço. E só se você estiver em serviço que você faz isso de forma externa, ok? Deixar de comunicar ao superior hierárquico e registrar em documento próprio imediatamente após a ocorrência de situações de crise conforme determinado regulamento próprio. Beleza? Muito tranquilo isso aí. Definições, tá? Agora de 10 a 16 dias. E eu vou lembrar, tá? Isso aqui afeta diretamente no seu bolso, porque vai descontar, tá? Vai descontar do seu salário os dias que você não for trabalhar, ok? Lembrar disso aí. Lembre-se disso aí. Negligenciar na guarda de objeto ou documento pertencente à repartição e que, em decorrência da função ou para o seu exercício, lhe tenha sido confiado, possibilitando sua danificação ou extravio. E alterar a rotina de serviço estabelecida sem a devida autorização de superior hierárquico, 10 a 20 dias, olha aqui o dinheiro caindo, ó, o dinheiro embora. Retirar, negligenciar a competência, faltar com verdade no exercício das funções, 20 a 30 dias, manifestar-se sem estar autorizado sobre procedimentos internos de âmbito de repartição, ok? Dá palpite sem ser chamado. Ó, isso aqui tá errado, esse procedimento tá assim, tá, não, tá previsto na legislação, tá? Vai ter mais alguns aqui, eu não vou ler todos, mesmo porque essa aqui não é a nossa função de ficar lendo aqui. Eu só querendo explicar para vocês entenderem o sentido. Então, suspensão, advertência é mais, vai falar, ô, não faz isso, para com isso, para de bobagem. Advertência não, suspensão é, ó, você tá pisando na bola, vou te dar um tantos dias aí pra você ficar em casa, descontar direto no bolso e depois você volta, valeu? E aí os dias vão aumentando essa quantidade de dias de suspensão de acordo com a gravidade do que você for fazendo, tá? E aí, aqui, ó, a gente tem uma pancada de coisa de 20 a 30 dias que possibilitam aí trazer, de descontar diretamente no seu bolso, tá vendo, ó? Tem de 30 a 40 dias, que é, ó, atuar como procurador ou intermediário junto à repartição. Isso aqui é muito grave, gente, ó. Salvo se tratar de percepção de vencimento, vantagem, tudo mais. Você não é procurador de nada, você é um funcionário, servidor do Instituto Penitenciário. Só omitir dizer a integridade física e moral de preso. Olha aqui, ó. Você é responsável pelo preso. Se você está vendo o preso apanhar, sua função é não deixar que o preso apanhe. Se você está batendo no preso, você está cometendo a transgressão. Legal? Usar indevidamente identificação funcional e por aí vai, tá? 40 a 60 dias. Divulgar sem devida autorização por meio de imprensa escrita, televisionada, em rede mundial de computadores, fato ocorrido e repartição proporciona divulgação ou propiciar a sua divulgação. Ou seja, grupo de WhatsApp, tá? Se você manda no grupo ou então recebe no grupo e repassa, mas eu só repassei, só compartilhei, já veio compartilhado, você também está cometendo uma transgressão aí, que é propícia a levar um ferro. Legal?
expor indevidamente imagem ou macular honra de pessoa que esteja sob sua responsabilidade, ou seja, preso, né? O preso aí, você expõe ele numa situação fechatória, vai dar ruim. Permitir concorrer, publicar, quer ver? Publicar sem ordem expressa, autoridade competente, documento oficial, tudo mais. Isso aqui vocês vão ler. Permitir concorrer preso que tenha acesso ao aparelho telefônico. Isso aqui é o coadunar, coaduna, que isso aqui já é crime, tá? Isso aqui já dá ferro bastante. Submeter visitas familiares de presos em situações vexatórias, humilhantes e degradantes. Utilizar equipamentos, documentos oficiais como instrumento de manifestações partidárias. Pedir ou aceitar empréstimo, o valor da pessoa trata de interesse próprio sob a sua custódia. Então, são situações que chegam, além de você cometer transgressões no que tange à instituição, você também comete crime, tá? Está propício aí a cometer crimes. Então, é muito, muito, muito importante esse cuidado. Muito importante esse cuidado. Legal? Maneiro? Muito importante esse cuidado. É algo muito sensível. 60 a 90 dias. 3 meses. Retardar ou dificultar ou negar, sem autorização superior, o acesso de presos e visitas familiares ao serviço da saúde e educação. Ou seja, isso aqui, você está praticamente matando o indivíduo se ele precisa de um socorro médico. Tá? Crime gravíssimo isso aí, pode ser enquadrado. Está sob a sua responsabilidade, ele está sem o direito de ir e vir procurar sobre a vontade dele mesmo. Então, é muito importante isso, tá? Muito importante. Submeter a pessoa sob a sua responsabilidade a vexame e constrangimento. Beleza? Agora, transgressão que são puníveis com demissão. E aí, para chegar em demissão, senhores, é uma sequência aí mais densa de análise e tudo mais. Claro que vai ter procedimentos internos para avaliar e tudo mais, só que causa, sim, pode estar propício a demissão. O que é? Indispor servidores contra os seus superiores hierárquicos ou provocar velada ostensivamente animosidade entre aqueles, embriagar-se ou fazer o uso de drogas ilícitas em serviço, beleza? Não pode usar tóxico em serviço. Prestar serviço de segurança ou assessoramento de particular, valendo-se não condição de servidores penitenciários, dar causa intencionalmente ao extravio ou danificação de objeto pertencente à repartição que, decorrência da função ou para o seu exercício, estejam confiando na sua guarda, praticar ato lesivo à honra, ao patrimônio natural ou jurídico. Vai querer estragar o patrimônio do bem? Tô na viatura lá, vou dar cavalo de pau. Tá propício, tá? Mas eu bati por acidente, aí vai ser avaliado e tudo mais. Mas, tô aí de leve, vou dar um cavalinho de pau, capota a viatura. Dá ruim. Legal? Maneiro? E aí vocês dão uma olhada, não vou ficar olhando aqui, isso aqui eu só estou querendo expor para vocês e te ajudar nesse entendimento, tá? 8, que são, fixação de sanção base, será considerado termo médio entre extremos da sanção combinada observados. O que é essa fixação de base? É a base de cálculo de onde vai começar a te punir. Beleza? Beleza. Vou começar aqui com a transgressão grave, segundo isso. Depois disso aqui, isso aqui pode aumentar. E tem uma transgressão média, tem uma transgressão leve, tem outra grave. Então é a base de onde vai avaliar quando e como vão colocar você em situações difíceis. Legal? Quando e como vão colocar vocês em situações difíceis aí. Então, muita atenção, muito cuidado com isso. Muito importante esse entendimento aí. O que passa? Beleza? Natureza, transgressão, gravidade de circunstância que foi praticada, dano de decorrência de serviço público, repercussão do fato. Isso aqui,
Pode ser uma coisa que, beleza, mas aí repercutiu na mídia. Eles vão procurar a sua cabeça. 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 Esquece. Porque aí não vão falar que foi o agente penitenciário tal, não. O fulano de tal. Eles vão falar assim, ó. O agente penitenciário do não sei o que, do Acre, ponto. Não vão falar nem seu nome. Vão expor só a instituição. E aí começa o imbróglio, né? Antecedência do servidor, antecedentes. Ou seja, se você tem um antecedente obscuro, prepare-se que eles vão fazer questão de terminar de escurecer. Terminar de escurecer esse seu passado, tá? Na determinação da sanção provisória da suspensão, que será estabelecida a partir da sanção base, eleva-se-á ou diminuir-se-á a quantidade de dias com base na existência da circunstância agravante ou atenuante vedada a fixação, além do máximo a quem do mínimo estabelecido. Definida a sanção provisória, serão consideradas as causas de aumento e a diminuição. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Beleza? Isso aqui? Tranquilo? Se atentem, tá? Se atentem. Quando ao servidor, mediante mais de uma ação ou omissão transgredir mais de um dispositivo disciplinar, será punido com respectivas sanções, cumulativamente. O que é isso aqui? Quando assim, ó, isso aqui é o que isso aqui que eu preciso que vocês entendam, tá? O servidor, ó, ele fez, tanto ele fazendo, que porra é essa? Aqui. Fazendo, tá? Tanto ele deixando fazer. Fazendo ou deixando fazer, que é a ação ou omissão, transgredir disciplinar será punido respectivamente sanção cumulativa. Assim, ó, eu fiz uma coisa e deixei o outro fazer outra coisa também, que era um negócio com preso. Eu vou responder por um ou por outro? Ou vou pegar a média dos dois e nomear uma sanção? Não, eu cometi essa sanção, mais essa sanção que dá essa sanção. Ou seja, são duas tipificações que vão ser somadas, colocadas uma em cima da outra e é avaliada por onde que vai fazer com que eu tome uma sanção grave, gravíssima, muito grave e tudo mais. Beleza? É isso que ele está falando aqui, para vocês entenderem. Cumulativamente é isso. Se o servidor, mediante uma ação ou a omissão, praticar duas ou mais transgressões idênticas ou não, aplica-se a mais grave das sanções cabíveis. Isso aqui a gente está falando de quê? De concursos, né? Concursos de transgressões. Então, de ações, né? De transgressões, no caso. Então é o seguinte, quando eu tenho duas ações, tá? Aqui, ó, só com uma ação ou omissão, pratico duas transgressões, ok? Eu vou pegar e vai ser aqui, ó. Eu vou pegar qual que é a mais grave dessas aqui. Qual que é a mais grave? Vou pegar essa e ela vai ser a base e a outra vai ser um agravante. Vai ser avaliada como agravante. E quando eu falo de agravante, exemplo, ó, eu cometi uma transgressão que vai me punir aí por 90 dias e a outra por 60 dias. Então, se foi por uma ação, eu cometi essas duas transgressões, essa aqui vai ser a base de cálculo da minha, 90 dias de punição, beleza? No caso aí, punição, ou suspensão,
ou demissão, no caso aí depende. E essa aqui, ó, vai ser avaliado somente como uma aumentada em qualquer caso de 1/3 ou a metade. Vai pegar a quantidade da punição dessa aqui, vai aumentar ou 1/3 da pena, né, da sanção, até a metade. E somar com esses dias aqui. É isso que ele quer falar. Beleza? Então, isso aí é concurso de transgressões. Concurso de transgressões. Muito importante esse entendimento. Muito importante. Legal? Quando o servidor, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, concurso material, concurso formal, maneira executável somente, substancial tiveram conhecidos, continuarão a primeira, aplicando sanção soma delas idênticas ou mais diversas, uma aumentada de 1/6 a 2/3 da pena. Mesma coisa, só que aqui, através de duas ações, de uma ação, de mais de uma ação. De mais de uma ação. Eu cometo omissão, ação ou omissão, ou mais. Beleza? 2 ou mais transgressões. Vocês estão entendendo aqui? Estão pegando? É isso, tá? Isso aqui, vocês aprendem esse concurso aqui, concurso formal, concurso material. Lá no direito penal, não é isso? Aqui a gente só está pincelando de uma forma diferente. Pincelando de uma forma diferente. Legal? E agora, ó, são circunstâncias que sempre agravam a penalidade quando não constitui ou qualificam a transgressão. Quando que acontece isso aí? Quando? Olha para mim aqui, ó. Se eu sou reincidente, ou seja, eu estou repetindo a minha ação, se o servidor cometido na transgressão com abuso de autoridade ou de poder, vocês sabem que é o que é a diferença? Eu vou explicar para vocês. Sabe o que é abuso de autoridade? Isso aqui é muito importante, tá? Abuso de autoridade tem 2 vieses, tá? O excesso de autoridade e o desvio de autoridade. Tá? Abuso de autoridade acontece com excesso de autoridade ou desvio de autoridade. Professor, não estou entendendo. Não estou entendendo. Como assim? Quando eu cometo excesso, eu sou policial, não sou? Por exemplo. E aí eu tenho o poder de fazer isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho a competência de fazer só esse linear aqui. Exemplo, eu tenho autoridade para te abordar e caso você esteja cometendo crime, eu posso te prender. Não é isso? Se eu, como policial, na hora lá, não vi crime, não tem flagrante, não tem nada, te prendo mesmo assim, eu estou ultrapassando a minha autoridade, a minha competência. Ou seja, a minha competência que até aqui eu estou extrapolando. Então eu cometo um excesso de autoridade. Um abuso no caso de excesso de autoridade. Eu passo da autoridade que eu tenho. Eu só tenho autoridade até aqui. Eu quero passar para cá também. Legal? Agora, desvio de autoridade. Eu tenho, quando eu falo desvio, é para qual finalidade aquela minha ação, aquele meu poder. Professor, explica mais um pouco. Quando eu tenho eu pego a viatura, né?
eu tenho uma limitação territorial de patrulhamento. Se eu pego a viatura e quero patrulhar no bairro onde eu moro, onde não é a minha competência, ou então vou lá em casa, na minha casa com a viatura, sem finalidade, uma justificativa plausível, por assim dizer, eu estou desviando a finalidade do meu patrulhamento e do bem público. Então eu cometo abuso de autoridade por desvio de finalidade. Desvio de autoridade. Minha autoridade até aqui, eu desviei a finalidade para o meu interesse e tudo mais. Entendeu? Então entendam isso aí. Normalmente vocês não têm essa noção. Tudo a gente pode falar que é abuso de autoridade, tá? Só que, se perguntarem de uma forma mais minuciosa, vocês já sabem. Legal? Então, ter abuso de autoridade e poder ou concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? A gente teve ali o concurso de transgressões, não teve? Teve concurso de transgressões. Ótimo. Só que eu também tenho um concurso de pessoas. O que são concursos de pessoas? Quando mais de uma pessoa comete a transgressão. E aí os dois têm participação na ação para aquela transgressão. É a mesma coisa que a gente fala, que os dois têm participação na... como é que fala? No crime, né? Com autoria, esses negócios aí. É isso aqui. Tá? Os dois planejou, os dois executou, então teve isso, aquilo. Os dois concorrem ao mesmo crime pela mesma ação. É aqui, beleza? Opera-se a reincidência quando o servidor comete nova infração depois de transitar em julgado a decisão que o tenha condenado por transgressão anterior. Tá? Então é o seguinte, eu sou reincidente, eu sou repetente, né? Eu estou fazendo de novo, por assim dizer, quando eu cometo uma nova infração depois de transitada em julgado a decisão. Ou seja, eu cometi uma infração. Beleza? E aí eu tá aqui rolando o procedimento. Rolando o procedimento, meus queridos. Rolando o procedimento aqui, a decisão fica aqui. Se antes de chegar essa decisão, que é a transitada em julgado, eu cometo a mesma transgressão aqui, eu não sou reincidente. Porque não foi comprovado que eu fui condenado, ou então foi imputado e provado que essa transgressão é de responsabilidade minha. Aí vai ser uma nova, beleza? Mas se depois que foi comprovado que eu cometi aquilo e eu vou ter que pagar por aquilo, eu cometo de novo, aí eu sou considerado reincidente. Legal isso aqui? São pequenos detalhes da lei que vai fazer muito sentido para você na hora do seu estudo, tá? Vai ficar fácil. Leitura de código a gente faz em casa. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento da sanção transição posterior tiver ocorrido o cancelamento da pena. Ou seja, se nesse período que eu mostrei para vocês aqui, cancelou-se a pena e eu cometo uma transgressão de novo, igual àquela, eu não sou reincidente, tá? Tá vendo aqui, ó? Para efeito de reincidência, ou seja, para ser considerado reincidente, não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento da pena, da sanção e da transgressão posterior, tiver ocorrido o cancelamento da pena. Ou seja, eu fiz, foi comprovado, aí, aqui, ó, cancelou-se a minha pena, porque foi cancelada a minha pena. E eu cometo uma transgressão semelhante. Não sou considerado reincidente, porque minha transgressão foi condenada, meu trânsito em julgado, minha sentença foi cancelada. Beleza? Legal aqui? Ficou legal? São circunstâncias que sempre
atenuam a penalidade. O que é atenuar? É amenizar. É segurar. Ou, não, calma, vamos reduzir isso aqui, vamos dar uma segurada, dar um alívio pro polícia. Legal? Ó, se eu sou réu primário, né, vamos dizer assim, ó, primariedade, eu fiz isso pela primeira vez, elogio ou referência elogiosa, conferência ao servidor, ou seja, através de serviços que eu tenha feito, eu tive reconhecimento. Eu tive um reconhecimento, não é? Eu tive um reconhecimento e aí deixou-se registrado isso na nossa, no nosso histórico dentro da instituição, não é mesmo? Deixou-se registrado isso dentro da nossa instituição. Legal? Ótimo. E aí abate, né? Vira como referência para bater. Ter o servidor procurado espontaneamente com eficiência, evitar minorar as consequências do ato ou antes do julgamento, reparando o dano, cometida a transgressão de cumprimento em ordem não manifestamente legal à autoridade superior. Foi ordem superior, por isso que eu fiz. Ordem legal se cumpre? Não se cumpre. Mas devido a uma ordem no qual você acreditava ser legal, e aí cometeu uma transgressão, que aí foi comprovada, e lá, a gente avalia isso aí e dá uma atenuada, tá? Confessando espontaneamente perante a autoridade processante, autoridade de transação, ou colaborado de forma espontânea para elucidação de fato e objeto por ação com indicação dos envolvidos, circunstâncias, Beleza? Então, são situações que a gente pode aí dar uma diminuída, dar uma folga na hora que tiver que passar a caneta na condenação da criança, tá? No concurso de agravantes e atenuantes, ou seja, que quando falo em concurso é colocar na balança para avaliação. Você está prestando um concurso, ou seja, você está sendo avaliado. Na avaliação entre agravantes e atenuantes, a sanção deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se que tais consequências dos atos de colaboração espontânea ou reincidência. Ou seja, eu tenho que, dentro dessa avaliação entre agravantes e atenuantes, chegar numa justa posição no qual, desde que comprovado a sua gravidade, ele cumpra com aquilo, ele pague com aquilo que ele cometeu. Legal? A sanção de advertência será aplicada por escrito e deverá constar de assentamento individual do servidor. Beleza? Ou seja, tem que ser escrito e o cara tem que dar ciência. Estou sendo notificado, eu tenho ciência que eu caguei na retranca aí, mas não vai acontecer mais, e bababá, e bababá. A penalidade da suspensão que não excederá a 90 dias implica o afastamento do exercício do cargo e da perda de remuneração equivalente nos 60 dias de cumprimento, durante o qual não haverá contagem de tempo de serviço. A suspensão implica no recolhimento da carteira funcional de equipamentos pertencentes, né? Ou seja, vai ser suspenso? Vai ficar paisano. Legal? Vai ficar paisano. Maneiro? Estamos chegando ao fim aqui agora, ó. Poderá ser ampliada a penalidade de suspensão e a nova transgressão disciplinar punível com advertência. Tá? Então, eu posso sobrepor, tá vendo? Poderá ser aplicada a penalidade de suspensão a nova transgressão punível com advertência. Então, se eu já tenho uma suspensão, uma advertência, vou ter outra, já pode sobrepor uma suspensão aí, uma mais grave, né? Quando praticadas duas infrações idênticas ou não, no período de 12 meses puníveis ou menos delas com advertência. Legal? A penalidade de suspensão aplicável em casos que se trata no CAPT não excederá 15 dias. Não excederá 15 dias. Legal? Poderá ser aplicada também
a penalidade de demissão para a prática de nova transgressão disciplinar punível com suspensão, nos casos em que forem praticados mais de 2 infrações administrativas puníveis com essa penalidade, idênticas ou não, no período de 12 meses. A cassação de aposentadoria ou disciplinaridade será aplicada no servidor que, em atividade, praticar transgressão disciplinar sujeita à penalidade de demissão, terá sua disponibilidade cassada o servidor que, convocado pela administração, se recusar sem justificativa a retomar ao serviço. Então, cassação da aposentadoria. Vai cassar sua aposentadoria, tá? Se você se recusar. E aqui, ó, a cassação ou disponibilidade será aplicada ao servidor em atividade de praticar transgressão disciplinar sujeita à demissão. Beleza? Pode sobrepor isso aí, pode colocar a sua demissão e aposentadoria e tudo mais, tá? Dá-se a destituição do cargo de comissão, ou seja, se você é um agente e aí está com um cargo de direção, você pode perder esse cargo aí, beleza? Para o não ocupante do cargo efetivo nas hipóteses de cometimento de transgressão disciplinar sujeita à penalidade de suspensão e demissão. Olha isso aqui, tá? Isso aqui, ó, é só nesses casos, ou suspensão ou demissão. Quando as circunstâncias de fato, os antecedentes e a personalidade do servidor recomendarem, poderá ser comutada a pena de demissão por suspensão de 90 dias. Olha que maneiro. Lembra-se de datas, tá? De números, de prazos. Os prazos, normalmente, são o que matam os senhores aí na hora da prova, tá? As circunstâncias, comutante, blá, blá, blá. Constitui procedimentos disciplinares. O que são procedimentos? Procedimentos são como se fossem processos, tá? Olha isso aqui como um processo administrativo. E o que é um processo? Estude isso aqui, ó. Processo, nada, eu tenho um conceito que é assim, ó. Processos são sequência de atos, tá? Sequência de atos com prazos determinados, usufruindo do contraditório e ampla defesa. Ponto. É isso que você tem que saber. Todos esses aqui têm um processo, quando a gente fala de processo, procedimento, cumpre esses aqui. A transgressão disciplinar é avaliada em cima disso. É colocado uma questão, é colocado prazo para apresentação de justificação, os prazos, não sei o quê, onde ele vai justificar e se defender. A sindicância, olhe-se esse procedimento como se fosse um inquérito policial, tá? Vai se abrir uma sindicância, uma investigação interna para avaliar se aquilo aconteceu, como aconteceu, quem que fez, para que se transforme em um processo administrativo, que a gente está falando aqui, que é o processo administrativo de fé e fato. Legal? A autoridade competente que tomar conhecimento de ocorrência de fato, que configure em hipótese transgressão administrativa punível com advertência ou suspensão igual ou inferior de 10 dias, intimará suposto autor, podendo propor a ele comprometa a não incidência de conduta infracional. E, se for o caso, reparar o dano tenha causado ao erário. Tá? Devolver aí, comprar a parada, para não ficar, para diminuir aí a transgressão, né? A proposta que se trata, o caput não será admissível se ficar comprovado ter sido autor da transgressão condenado, procedimento disciplinar por decisão infinitiva e tenha sido cancelada, estar o autor transgressão respondendo procedimento disciplinar por outro fato, ter sido servidor beneficiado na transgressão administrativa e disciplinar nos últimos 3 anos, contar com homologação. O que é isso? Transação administrativa vamos fazer uma... foi comprovar antes da... Para a gente... Na fase instrutória, o acusante vai chegar assim para o acusado e falar assim, vamos fazer o seguinte, aceita que você fez aqui essa parada, que foi você mesmo, e em vez da gente prosseguir esse procedimento, você aceita aí uma suspensão, pagar um negocinho aqui, ali, e aceitar, você tem que ficar
tanto período, no caso aqui 3 anos, sem cometer infração nenhuma, mas tem que andar neném. Beleza? Você só paga uma cesta básica, ou então paga um negócio, um servicinho ali maneiro, que aí se eu for comprovar lá na frente, talvez fica mais grave. Se você aceitar aqui, a gente faz esse acordinho. Isso chama transação penal. Se ele tiver tido essa transação penal, ele perde esse direito, tá? Porque aí ele está sobre, é como se ele tivesse de castigo. Como se ele tivesse de castigo. Não cometa mais nada, meu filho. Fica aí, pequeno padawan. É isso. Legal? Aceita a proposta, a transação será submetida a homologação pela autoridade superior, tá? Homologada a transação, não será instaurado outro procedimento disciplinar. Então, para eu aceitar, para eu ter essa transação de processo, eu tenho que ter esses requisitos, tá? E a transação constará com assentamento das funções, impedindo a concessão de novo benefício no prazo referido no inciso 3 do parágrafo 1º, não importando seu registro em reincidência. A transação será revogada se, dentro do prazo prescricional, o beneficiário vier a cometer outra transgressão ou não efetuar a reparação do dano de que trata o caput. O ato de revogação da transação tem natureza declaratória, ou seja, ela expõe o que aconteceu, retroagindo seus efeitos na data do fato. Beleza? Então volta-se lá na data do fato e ela começa a surgir efeito desde ali. Revogada a transação, interrompe-se o curso do prazo prescricional, ou seja, depois que eu aceito, depois que a transação ela é interrompida, né? Ela vai assim, ó. Eu aceitei aqui. Aí tem aqui, aqui, aqui e aqui acaba o período de castigo. Aceitei, passou-se 1 ano. Passou-se 2. Hora que chegar aqui, cancelou. Está vendo aqui, ó, que eu estava aqui, ia acabar aqui, eu ia sair do castigo? Acabou aqui. Aí suspende esse prazo prescricional e o processo pode correr de novo, avaliação em cima disso, e depende das circunstâncias no qual vai ser avaliado aí, tá? Se o suposto autor de fato não aceitar a proposta prevista nesse artigo, se a transação for revogada, será imediatamente instaurado devido ao processo. Ou seja, o processo volta e começa a avaliação, se vai te condenar, como que vai. Então, melhor você aceitar, ficar pianinho, para não tomar na cabeça, tá? O que eu recomendo para vocês? Não tem muitos exercícios dessa aqui. O que eu faço? Eu falo para vocês. Aqui no Instituto, quem vai tá fazendo o curso aqui com a gente? Não tá ao vivo, né? Vocês vão ter exercício, façam muitos exercícios, tá? Muitos exercícios dessa matéria. É uma matéria no qual não vai ser só para você ser aprovado, vai ser uma matéria que você vai usar lá dentro da instituição. Legal? Então, matérias que são para usar dentro da instituição é muito, muito bom, tendo em vista que te ajuda a tocar a vida lá dentro. Beleza? A gente vive, como polícia, vive numa seara muito complicada. Então, assim, você tem que andar muito em cima da regra para não ser prejudicado. Então, saber muito bem isso aqui vai te ajudar muito na sua vida, na sua carreira de agente penitenciário. Legal? Então, assim, faça um exercício, é uma matéria muito tranquila. Depois que você entende, o começo vai ser um pouco moroso, mas depois que você entender, fica muito legal, fica muito bom. Assim, pra gente que já viveu as situações, é mais fácil esse entendimento. Tá? E mesmo porque você tem que saber bem isso aqui, porque você vai estudar no seu curso preparatório. Então você vai levar isso aqui para o seu curso preparatório. Beleza, meus queridos? O que eu tenho que falar para vocês? Leitura. Faça uma leitura completa da lei. Tá? Com esses pontos que você assentou aqui, que vai te ajudar muito, muito, muito. Vai te ajudar bastante aí nessa trajetória de chegar bem preparado. Legal?
Então, provavelmente a gente vai se ver em outras legislações e a gente vai trocando uma ideia aí. Qualquer coisa a gente está à disposição. Legal? Então, bons estudos, Deus abençoe. Tchau.